Recentemente eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e algumas pessoas fizeram a seguinte pergunta: quais são as tendências e desafios para 2025 com as empresas de limpeza ou no segmento da limpeza profissional, né? Bom, e é sobre isso que eu vou discorrer com você um pouquinho nesse vídeo aqui. Mas antes disso, se você não me conhece, eu me chamo Sérgio Efling e aqui nesse canal você encontra várias dicas para você escalar a sua empresa de limpeza, ou se você não tem, aqui você vai encontrar dicas para abrir a sua empresa de maneira correta. Dito isso, vamos para o vídeo então. No Brasil, tudo se copia, correto? Então, para eu ganhar tempo, como eu utilizo o ChatGPT. Se você não utiliza, eu recomendo que comece a utilizar, porque ele vai se tornando inteligente na medida que você vai conversando com o chat. E como eu já tenho um bom tempo que eu utilizo ele sabe exatamente quais são as necessidades, quais são os pontos fortes, fracos da minha empresa de limpeza, e fica fácil de eu perguntar para ele, ficou muito fácil de eu ganhar tempo, na verdade, e perguntei para ele 10 quesitos de tendência e de desafios para a minha empresa de limpeza nesse ano de 2025. E aí eu quero compartilhar com você aqui o que ele trouxe. Na verdade, o intuito desse vídeo é mostrar os 10 tópicos que ele trouxe, bem como também eu quero dizer se eu concordo ou discordo disso, sob o meu ponto de vista, né, como empresário, enfim, porque nem tudo dá para acreditar na inteligência artificial. Mas enfim, quero compartilhar contigo aqui. O primeiro tópico que ele trouxe é falando a respeito de sustentabilidade e soluções ecológicas. Aí ele trouxe 3 subtópicos: uso de produtos biodegradáveis e redução de resíduos, adoção de embalagens e equipamentos reutilizáveis ou recicláveis e consciência ambiental como diferencial competitivo. Sérgio, você concorda com isso? Vamos lá. Sobre os produtos biodegradáveis, hoje nas grandes empresas eles se preocupam muito com isso, até porque você precisa apresentar as FISPICs, né? Vou deixar para você o que significa isso, mas as grandes empresas então estão preocupadas. Mas isso aqui sinceramente serve para as grandes empresas contratantes que eu me refiro, né? Hoje, quando você vai fazer uma limpeza pós-obra, você falar, por exemplo, para um cliente que, olha, eu tenho um produto biodegradável, eu elimino os resíduos, eu tenho aqui as minhas embalagens são reutilizáveis, são todas recicláveis. Cara, isso aí não vai fazer, no meu ponto de vista, isso aí não vai fazer diferença nenhuma na hora de você vender um serviço. Como eu disse, esse é o meu ponto de vista, certo? Deixa eu só liberar outra aqui para a gente poder verificar. Segundo tópico: automação e tecnologias emergentes. Robôs de limpeza autônomos para grandes áreas, shopping, hospitais e indústria. Bom, aqui hoje, se você for pegar nos shoppings, nos aeroportos, já tem hoje as lavadoras automáticas. Robô, literalmente, não precisa hoje uma pessoa estar ali embarcado operando, principalmente lavadoras de piso. Se você for pesquisar, você vai ver que na China, no Japão, já tem robôs que fazem a lavação de banheiro. Mas sinceramente também não acredito nisso no Brasil nos próximos, sei lá, 10 anos pelo menos. Apesar que sim, nós estamos com bastante dificuldade de mão de obra. Ah, então o robô. Mas de qualquer forma vai precisar alguém para operar esses robôs. Mas falando sobre as lavadoras, hoje a Nilfisk tem algumas marcas aí hoje que tem essas lavadoras, mas eu entendo que hoje o valor dela, o preço dela ainda é um pouco inviável, no meu ponto de vista, certo? Então acaba tendo que ter uma lavadora pequena, enfim, ali para ter um operador manuseando ela, para ter um serviço. Pense comigo, num shopping, num aeroporto, a máquina ela tá programada para fazer tal lavação. Porém, quando alguém, sei lá, sujou, derramou café, vomitou, enfim, essa máquina não sabe que ela precisa ir lá. Precisa de alguém dizendo que ela tem que ir lá. E aí nesse sentido que eu entendo que sim, funciona, mas ainda, né, não é tudo aquilo, no meu ponto de vista. Softwares de gerenciamento de equipes e serviços. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma que sim. Hoje você automatizar algumas coisas, como por exemplo, checklist automatizado através de QR Code, que até o segundo tópico aqui fala, né, sobre o terceiro subitem, fala internet das coisas, aplicada à limpeza. Isso aqui hoje nós já utilizamos na nossa empresa. A empresa hoje que não tiver os softwares de controle, não tiver a internet das coisas, eu acredito que vai acabar ficando para trás no mercado. Então, nesse ponto aqui, os 2 subtópicos eu concordo, né, que seria o software e a internet das coisas. Se você não tem, eu começaria a buscar isso. Inclusive, nós, dentro aqui do Viver de Limpeza, nós temos a Limp Tecno, que a partir agora do mês de janeiro de 2025, provavelmente nós vamos comercializar isso para fora. Nós já utilizamos interno. Se você quiser saber mais, é só você deixar nos comentários aqui que a gente conversa a respeito disso, tá? Vamos para o quarto item aqui. Vamos ver o que tem. Qualificação da mão de obra. Aqui nós já entramos na parte de desafio, né? Aqui já entra literalmente. Necessidade de treinamento em novas tecnologias, programas de capacitação e retenção de talentos para melhorar
melhorar a qualidade do serviço e desenvolvimento de habilidades de gestão de clientes e processos. Vamos lá. Sim, aqui é um desafio, né? E não uma tendência. Necessidade de treinamento em novas tecnologias. O que hoje você precisa fazer? Quando a gente fala em tecnologia, não tem nada demais. Você hoje precisa qualificar os seus colaboradores para utilizar uma vassoura de forma correta, um mop úmido. Agora, no final do ano que eu estive na operação dentro da nossa empresa, eu pude perceber que tem pessoas que não sabem nem operar um mop úmido. Operar, que eu digo, né? Manusear um mop úmido. Então, comece pelas coisas simples. Vassoura, um rodo, manusear um rodo de forma correta, mop pó, mop úmido. E aí, as coisas básicas, como, por exemplo, a montagem de uma lavadora de pressão, de uma limpeza de uma lavadora de pressão. Enfim, coisas simples. O armazenamento correto, por exemplo, de uma extensão, como enrolar, saber se ela está funcionando, coisas simples. Então eu começaria nessa parte de treinamento, de nova tecnologia, das coisas velhas. E eu acho que aí você já vai estar um passo à frente de muitas outras empresas. Programa de capacitação e retenção de talento, sem dúvida nenhuma, né? Isso aqui é uma coisa que eu falo dentro dos nossos treinamentos e existem maneiras hoje. O que acontece? Hoje, todas as empresas de limpeza de cada estado, elas estão pautadas em cima de uma convenção coletiva do trabalho, onde tem ali já o salário base de cada estado. Então, se o colaborador ele se sente ofendido ou ele não gosta de trabalhar com você por algum motivo, ele sai da sua empresa e ele vai trabalhar em outra empresa e ele estará empregado muito rapidamente. Então, qual é a forma hoje de reter essas pessoas? Primeiro, saber dar feedback para essas pessoas. Segundo, em que momento que elas estão dentro da sua empresa? Elas estão na fase 1, 2, 3 ou 4? Porque aí nós precisamos saber até que ponto nós podemos delegar para essas pessoas para que eles se sintam parte da tua organização. Porque se isso não acontecer, outra empresa chega falando, é igual casamento. Se você não cuida do teu cônjuge ou da cônjuge, e a outra pessoa chega ali e começa a dar atenção, você vai perder essa pessoa. A nossa mão de obra é praticamente a mesma coisa, né? E por fim, desenvolvimento de habilidade de gestão de clientes e processos. Aqui já, basicamente, eu falei, já tinha falado, né? Agora vamos ver o quarto. Novos modelos de negócio. Expansão do modelo de assinatura, planos mensais de limpeza e manutenção. Isso aqui é o que eu falo, né? É o famoso Facilities. É o que eu fiz dentro da minha empresa já há 10 anos atrás, mais. A minha empresa tem 14 anos, isso aqui eu fiz há 12 anos atrás e foi a melhor escolha que eu fiz. Por mais que a margem de lucro do negócio seja apertada, não seja das melhores, mas é uma forma que você tem uma assinatura, uma recorrência, todos os meses cai na minha conta. E é assim que agora no ano de 2024 nós conseguimos bater a marca histórica dentro da nossa empresa, nós faturamos mais de 10 milhões de reais de janeiro de 2024 até dezembro de 2024. Por que isso? Exatamente pela recorrência que cai todos os meses na nossa conta. Então, sim, aqui eu concordo e eu venho falando isso desde o nascimento do Viver de Limpeza. Serviços de consultoria, higienização e desinfecção em outros setores. Concordo plenamente com isso aqui. É uma coisa que hoje, não é o meu business, né? Não é o meu negócio, mas se você quiser pensar sobre isso, se você não tem uma equipe, o que você pode fazer, talvez, é você mesmo oferecer esse trabalho. Como assim, Sérgio? Você pode hoje, por exemplo, oferecer nas escolas, nos restaurantes, esse serviço de consultoria. Olha, eu tenho aqui um trabalho de consultoria de limpeza, onde eu elaboro toda a parte de cronograma, checklist do que tem que ser feito, quais são os produtos, quais são as técnicas ideais para utilizar e tal. E você, inclusive, pode cobrar uma recorrência desse tipo de trabalho, tá? Então eu concordo com isso aqui, sim. Parcerias estratégicas com fornecedores de produtos sustentáveis e outras empresas de facilities. É o que eu falo já há bastante tempo. Você pode ter esses parceiros, inclusive pedir para essas empresas, olha, se você não presta serviço X e Y, eu posso prestar. E os serviços que eu não presto, eu posso te indicar. É fácil conseguir essas parcerias? Não é tão fácil, mas nada que um trabalho bem executado você não consiga, tá? Vamos lá, próximo tópico, personalização e atendimento ao cliente. Criação de pacotes de serviço sob medida para a necessidade específica, limpeza pós-obra, desinfecção, limpeza de alto risco. Concordo, né? Você ter, hoje, o que não dá é para você ficar engessado, isso eu sempre falo. Você tem que resolver um problema do cliente. E às vezes o problema desse cliente não é uma pessoa todos os dias, 8 horas por dia. Às vezes o problema dele é uma vez por semana, enfim. Às vezes o problema dele é uma limpeza pós-obra. Às vezes o problema dele é uma higienização de estofado. E eu entendo que hoje, como uma prestadora de serviço de limpeza, você precisa ter diversos serviços no teu portfólio. Não se limitar a apenas um. Você pode se especializar em um. Mas eu recomendo que você saiba fazer vários tipos de serviços que você nunca vai dar espaço para a tua concorrência e ao contrário,
Você sempre vai estar ganhando espaço da sua concorrência agindo dessa forma. Investimento em plataformas digitais para agendamento e suporte ao cliente. Eu não concordo com isso aqui, tá? Eu não acho. Hoje, o investimento que você faria num negócio desse aqui é totalmente possível você investir em captar novos clientes, ao invés de você investir em ferramenta para você dar atenção para os seus clientes. Hoje é tudo muito via WhatsApp, enfim, e é tudo muito rápido para a gente fazer. Aumento da transparência sobre produtos utilizados e impacto na saúde. Discordo, acho que nada a ver isso aqui, tá? Aumentar a transparência e dizer assim, olha, eu utilizo o produto que é biodegradável ou eu utilizo... O cliente não quer saber disso. Reforço, sob o meu ponto de vista, tá? Número 6, compliance e regulamentações mais rigorosas. Adequação à norma de segurança e saúde mais exigente, especialmente após a pandemia. Na verdade, aqui tem um negócio bem importante. Ao invés de você investir em plataformas digitais para agendamento dos seus clientes, talvez eu recomendo aqui que você ache uma forma de investir ou que invista divulgando que a tua empresa é uma empresa que atende às normas de segurança, por exemplo. Você pode gerar conteúdo falando de NR33, NR35, NR12, NR8, porque as empresas contratantes, elas vão olhar para você e vão dizer, opa, peraí, eu sei que essa empresa aqui atende às normas de segurança. Então, aqui eu concordo com isso. Certificações de qualidade e sustentabilidade como ISO e selos verdes. Discordo. Eu discordo, tá? Isso aqui nunca foi um empecilho para eu fechar, ou nenhum cliente falou, olha, eu não estou fechando contigo porque eu estou fechando com outra empresa porque tem ISO. Pode ser que seja uma tendência, mas hoje eu discordo disso. Rigor nos controles de higiene em setor específico, saúde alimentícia e tal. Rigor no controle de higiene. Isso aqui já é uma coisa mais antiga, né? E é um desafio aqui, porque você ter esse controle faz toda a diferença na manutenção do seu contrato. Veja, hoje nós temos clientes que eu sei que o nosso preço de atendimento não é o mais barato. Eu sei que tem outras empresas que ofertam a prestação de serviço mais em conta. Mas pelo nosso controle que nós temos, pesquisa de satisfação, os nossos KPIs lá dentro, eu sei que isso aí nos mantém atendendo XYZ clientes, porque eles sabem que eles pagam mais caro, mas ao mesmo tempo eles têm uma infinidade de controle ali, sabendo que, opa, não, peraí, pelo menos a VIP Limpeza eu sei que eles prestam um serviço de acordo com aquilo que nós necessitamos, tá? Então eu concordo. Na verdade, aqui eu só discordei desse aqui, né? Crescimento da demanda por limpeza especializada. Setores como laboratório, centro médico exigindo processos mais complexos. Crescimento da demanda por limpeza especializada. Eu concordo que faça parte do teu portfólio de serviço, mas assim, hoje você trabalhar em cima somente de um nicho, por exemplo, oferecendo, então, centro médico, cara, isso aí hoje eu já faço oferecendo os meus serviços. Agora, sim, um atendimento mais especializado, veja, com o desafio que nós temos de mão de obra, quanto mais especializado for o teu trabalho, mais dificuldade você vai ter para encontrar a mão de obra. Agora, na limpeza, qualquer pessoa que esteja desempregada, que queira trabalhar na tua empresa, você pode contratar, dar um mínimo de treinamento para ela e ela estará apta a executar vários serviços ali de manutenção de limpeza. Por outro lado, quando você pega, por exemplo, uma mão de obra mais complexa, você já não pode colocar qualquer pessoa. Imagine uma pessoa num centro, numa UTI, né? Numa unidade, numa UTI. Você vai colocar uma pessoa lá, qualquer pessoa que não saiba ler e escrever, por exemplo, não dá. Por quê? Existe uma desinfecção, existe um procedimento correto para fazer. Não que em outros ambientes não tenha esse processo, mas é muito menos complexo. Se der errado alguma coisa, você não vai colocar em risco a vida de ninguém, tá? Então, aqui eu não concordo, mas nem discordo. Desinfecção de ambientes com alta circulação de pessoas. Na verdade, isso aqui você precisa vender primeiro, né? E aí quando você pega aqui um transporte público, enfim, aí nós já estamos falando de licitação. Então, eu discordo disso aqui. Tratamentos específicos de superfícies e materiais de última geração. Aqui talvez se encaixaria, que está em tendência cada vez mais, seria a parte de restauração de superfícies, né? De restauração e polimento, enfim, de mármore, granito e outras superfícies mais caras. Mas aí cai na questão de mão de obra. É uma mão de obra extremamente qualificada para fazer esse trabalho. Você não pode colocar qualquer pessoa, você vai levar prejuízo em relação a isso. Marketing e posicionamento digital. Uso de redes sociais. Bom, aqui nesse tópico aqui, o 8, eu concordo com tudo. Inclusive aqui em cima, no cantinho, eu vou deixar, acho que aqui,
eu vou deixar um cardzinho aqui que eu falo sobre o Google Ads. Eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo, porque pode te ajudar na hora de você pensar sobre isso. Mas sim, hoje as grandes empresas têm uma meta, inclusive, de investir 10% do seu faturamento em marketing, só para você ter uma ideia, 10%. Isso faz com que acelere consideravelmente o crescimento da sua empresa. Então eu concordo em tudo nesse tópico aqui. E agora vamos para o próximo, número 9. Engajamento social e responsabilidade corporativa. Práticas de inclusão social, capacitando e empregando pessoas de comunidades carentes. Discordo porque isso não vai aumentar a tua empresa, isso não vai ajudar em nada. Apesar que hoje as pessoas que trabalham na limpeza são pessoas carentes, já são da comunidade. Mas assim, pensar em inclusão social, eu já pensei em fazer isso, já fiz na verdade, e zero, tá? Não tive aproveitamento nenhum, só dor de cabeça. Participação em iniciativas de reciclagem e programas de redução de impacto ambiental. Discordo total. Transparência no compromisso com a comunidade e o meio ambiente. Discordo total também. Só não vão me cancelar por eu estar falando isso, tá? Mas é o meu pensamento. Perspectivas futuras e inovações. Aplicação de inteligência artificial na otimização de rotas e no monitoramento de qualidade. Concordo plenamente. Então hoje você ter... Opa, não estava aparecendo a tela para você, perdão. Deixa eu voltar aqui então, que eu falei sobre o 8, né, que eu concordo. O 9, que eu discordo. E o 10 aqui, que é a perspectiva futura e inovação. Aplicação de inteligência artificial. É aquilo que nós estávamos falando antes. Eu recomendo que sim, que você comece a estudar e a utilizar a inteligência artificial. Isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Depois, novos equipamentos e produtos que ainda não estão amplamente no mercado, tecnologia e tal. Nanotecnologia. A nanotecnologia já está no mercado, então eu discordo disso aqui. Mas, claro, discordo não, eu acho que eu concordo, porque assim, você pensar sobre novas tecnologias, você buscar em sites da gringa, na China, você que tem a oportunidade de ir na China, nas feiras, com certeza você vai conseguir trazer algumas coisas automatizadas para cá. Então, sim, acho que é válido você estar de olho nisso, né? E por último, tendências globais, impactos da indústria 4.0. Sim, aqui está dizendo que é você estar ligado em relação a isso, né? Sobre a indústria 4.0, que já é algo mais... O que significa a indústria 4.0 já é a tecnologia dominando a indústria. Então, significa que, veja, quando você faz uma cotação numa grande indústria, por exemplo, numa grande empresa, você pode falar, olha, nós utilizamos de tecnologia, como por exemplo, lavadoras de piso, lavadoras inclusive que se movem sozinhas, operada pelo controle remoto, automatizado, 100% automatizado. Olha, nós temos varredeiras hoje que já são equipamentos, que não precisa mais de vassoura, não precisa de um mop-pó. Mas aí eu tô falando, sinceramente, para as megas empresas, um shopping grande, tal, onde a negociação é totalmente diferente. Bom, aqui eu trouxe para você os 10 tópicos aqui que o ChatGPT me deu quando eu conversei com ele sobre as tendências e os desafios para 2025. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, e eu deixei no cardzinho ali para você assistir sobre a questão do marketing hoje para as empresas de limpeza. É algo extremamente fundamental para você escalar ainda mais a sua empresa de limpeza. Sérgio, eu não tenho empresa, eu ainda estou começando do zero, não tenho dúvida nenhuma. Comece pelo certo. Comece buscando conhecimento para você não padecer no meio do caminho, como muitas pessoas, infelizmente, no nosso segmento, acabam padecendo por não terem o conhecimento correto. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe você, seus negócios nesse ano de 2025 e acompanhe aqui o canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.